Opa, e aí, tranquilo? Aqui é o Lax. Mano, eu tô aqui de novo e vou trazer mais uma obra aqui pra vocês. Dessa vez eu vou trazer uma obra bem antiga no canal, Dr. Player. Já faz muito tempo que eu não trago ela, então sinceramente eu já nem sei mais o que acontece nessa obra. Mas vamos lá. Anteriormente, em Dr. Player, o rei falou que ia se encontrar com alguém após o Raymond derrotar um cara chamado Barão Calton. E nesse momento, o rei e seu ajudante estão sentados em um banco em alguma região ali do reino. Eles estão falando que o Raymond está recebendo muito elogio e com isso ele comenta que a Clínica Penny está recebendo uma fama absurda. E claro, o mais importante, os curandeiros de lá são todos muito alegres e isso é importante porque eles tratam bem os pacientes. Depois do ajudante do rei ter falado isso, cujo eu não lembro mais o nome dele, né? O rei se levanta e diz que já ouviu bastante e tinha que meter marcha no progresso. Agora a cena foi cortada para a capital do reino. E meu nobre, o progresso que anteriormente eu falei que o rei já estava em andamento com seu braço direito lá, né? É que ele estava planejando fechar a clínica MAP. Bom, com isso, os nobres ali tudo questionaram e se oporam contra. Porém, o rei falou que já estava decidido, porque o Barão Calton subornou muitos nobres e ele estava com a lista bem ali. Porém, ele ainda não tinha lido, só que ele estava disposto a seguir em frente com essa ideia. Então o rei fala para aqueles caras ali darem sugestão para ajudar o povo. Porém, eles só ficam se discutindo e tal. E não leva nada, tá ligado, mano? E aqui podemos ver o rei, cabisbaixo depois dessa reunião. E ele já estava se perguntando o que seria do reino depois dele morrer, porque essas pessoas são tudo cabeça dura. Mas aí o seu braço direito fala que ele vai ter que viver bastante. Afinal, ele é o mestre da espada, então ele tem muito tempo pela frente, né? Porém, meu parceiro, o rei não tem tanta certeza disso não, viu? Porque ele tem uma doença de tosse, que até o momento não foi falada sobre. Ele comenta que melhorou bastante depois do Conde Elien, eu acho que é assim o nome dele, ter curado ele. Porém, a condição do seu corpo continua se deteriorando. E, independente de qualquer dos três filhos dele assumir o reino, meu parceiro, o reino vai só descer de ladeira abaixo, porque esses caras são tudo uns... Eu vou deixar você decidir o que eles são. E ele comenta que depois de um sujeito ser declarado príncipe herdeiro, o primeiro príncipe de Python, ele morreu em um acidente inesperado. Isso é bem suspeito. Muito suspeito, na verdade. Mas então alguém chega falando pro rei que a placa de credenciamento está pronta. Alguém pega as carruagens e vai em alguma direção. Eles estavam indo onde o Raymond, e o seu braço direito já entrega a placa para ele. E fala aquelas baboseiras que para ele aceitar a bondade do rei, para continuar trabalhando duro pelos pacientes e tal, tá ligado? Falei até meio errado aqui, mas tudo bem. Porém o Raymond não fica com a cara muito boa não, viu? E o cara ali percebe. Então pergunta o que foi. Então o Raymond disfarça, dizendo, oh, nossa, sim, é uma honra muito grande ficar com essa placa. Só que na verdade ele só tá pensando ali, pô, só uma plaquinha, velho. Dei tanto trabalho pra ganhar uma plaquinha. Eu queria mesmo era grana. Isso é o que o Raymond fala. Então o braço direito ali do rei, né, fala que o reino não tá passando por uma situação muito boa. Se o reino não tá passando por uma situação muito boa, imagine o Raymond, né? E que isso é o máximo que ele pode dar, mas também daria uma pequena quantia. Não é muito porque estão no vermelho, mas darão. E assim vai embora. No meio de todos ali o Raymond comenta. Bom, não, na verdade não, ele não comenta. Ele pensa que estava muito feliz que ia receber essa placa aí, né, da família real, mas ele se decepciona porque é só isso. Mas ele sabe que o reino Houston, que é o nome do reino que eu me lembrei agora, né, sempre não foi do lá muito rico. E ainda mais com a guerra que tá tendo, então faz sentido ele estar no vermelho, né? Mas receber só 10 mil penas é uma mixaria, né? Aqui foi dito quanto que ele vai receber. Recebeu, na verdade. Mas ao contrário do Raymond, os seus aprendizes ali, né? Eles estão felizes por ter recebido essa placa. Oh, coitadinhos, são muito ingênuos. O Raymond, ele pensou que ele iria ganhar mais dinheiro assim que a clínica dele ganhasse uma famazinha. Porém, não foi isso que aconteceu, porque vieram muitos pacientes. E com isso ele já vai ter que se mudar, porque aquele lugar ali era só uma casa comum e ela já está caindo aos pedaços por não aguentar a capacidade dos pacientes. O Raymond tentou recorrer ao primeiro-ministro, que é o braço direito do rei, né? Eu lembrei aqui agora. Mas ele fala que os prédios da capital existente, nenhum pode ser usado para clínicas. Nem mesmo a Christine, que é uma nobre que ele tanto confiava, não pode ajudá-lo, porque segundo ela é a ovelha negra da sua família e não tem dinheiro nenhum. Então o Raymond
Hammond, já derramando lágrimas, chorando, comenta que na verdade ela nem precisa pagar pra ficar ali. Na verdade, ele que precisa pagar, porque ela não vai trabalhar de graça, né? Mas eu acho que isso é besteira. A Christine não iria cobrar nada. Hammond está ali pensando que tudo isso é culpa dos nobres nojentos, gananciosos, malditos, desgraçados. Ele fala quase todas essas palavras aí, que o bicho tem um ódio desses nobres, viu? E ele está determinado que vai se tornar o melhor curandeiro e ter sua própria clínica para não precisar mais ficar chorando e triste por não ter um teto. Rapaz, se eu tivesse nesse mundo aí, eu ajudava o meu Hammond, viu? Meu Hammond não, nosso. De repente, ele ganhou uma conquista. Ele ganhou a conquista um curandeiro reconhecido pela família real. Com isso, ele subiu de nível, recebeu 20 pontos de habilidade e a fama dele aumentou significativamente. E também ele ganhou o título, aquele que é adorado pelos plebeus. Por um momento, o Hammond fica muito feliz por isso, mas logo ele tem um choque de realidade, porque ele acha que isso ainda não é o suficiente. Mas aí, de repente, um cara chega desesperado, chamando pelo Hammond. Esse é Hal. O Hammond diz: "Que bom que você chegou, Hal. Eu estava mesmo a fim de comer carne." Ou seja, ele que vai cozinhar, tá ligado? Porém, ele diz: "Nós temos um problema muito maior que esse, Hammond." Então Hammond pergunta o que foi, e então Hal dá uma carta para ele. Este é um convite de Solem. Todos ficam surpresos antes de abrirem o convite, porque Solem é o pior agiota da capital. Então Hammond fica se perguntando por que este cara enviou um convite para ele. Na carta, ele dá parabéns à Clínica Penny pela sua tremenda prosperidade, e ele também gostaria de oferecer um acordo ao Hammond, que, segundo ele, com certeza ele não iria perder dinheiro. E claro, como isso é o convite, ele está convidando o Hammond para ir em certo local, que eles irão receber o Hammond de braços abertos. Só que o Hammond já sabia que esse cara é famoso por se aproximar de pessoas inexperientes e tomar todo o seu dinheiro. Então a Christine comenta que a família dela perdeu todo o dinheiro por culpa desse cara. Então o Hammond pergunta como foi isso, né? E ela responde que o herdeiro, o irmão dela, perdeu todo o dinheiro da sua família apostando. Segundo ela, ele foi enganado, né? Mas é aquele ditado: todo dia sai de casa um malandro e um otário. Então o otário foi o irmão dela, viu? Christine, indignada, sugere que queime logo essa carta e nem pense em ir ao local designado que ele está falando aí. O outro carinha concorda de imediato e já diz que vai logo queimá-la. Porém, o Hammond pede para eles esperarem. O Hammond acha que não vai ser ruim escutar ele só um pouquinho, né? Porque a situação dele não tá muito favorável para ignorar isso assim de repente. Mas antes dele começar a falar, esse carinha aí diz: "Ah, vocês estão pensando errado. O nosso patrão aí vai nos salvar. Ele está pensando em derrotar o Barão Penny e livrar todo mundo das dívidas que ele fez mal." Hammond fica sem entender nada. E o cara fica afirmando, dizendo que o Hammond vai lá para se vingar, né? Ai, meu Deus do céu, onde esses caras estão com a cabeça? O carinha comenta que Solem é famoso na capital por seu pior agiota. Ele normalmente tem algo como os pacientes que não têm dinheiro suficiente para pagar. Aí ele empresta o dinheiro e cobra juros absurdos. E com isso os pacientes se lascam, mano. Esse Solem também é conhecido como o agiota dos pacientes. E também ele tinha uma parceria com o Barão Calton, que se ajudavam por interesses mútuos, né, mano? Então o carinha complementa dizendo que meu mestre tá considerando como ele vai resolver esse problema, porque ele é um cara de coração bom e quer que todos os pacientes dele sejam felizes e tal. Segundo esse cara aí, o Hammond é um anjinho, mano. Hammond só fica de longe olhando e pensando: "Ah, pô, que acha que esse cara tem na cabeça? Porque eu só quero é grana, mano, não quero ajudar ninguém não." Ah, brincadeiras à parte, mano. De repente, uma missão apareceu. O nome da missão é Limpe as Lágrimas dos Pacientes. A sua dificuldade é média, e a descrição é: há um vilão tirando proveito da situação dos pacientes desesperados, fazendo com que ele derrame lágrimas de sangue. Ah, deu pra entender. A condição para completar essa missão é levar Solem à falência e cancelar todas as dívidas que ele tem com os pacientes. Já a recompensa é subir de nível 2 vezes e 30 pontos de habilidade, sem contar o bônus, que é ele recebe o patrimônio que o Solem tem, no caso todos os bens dele, tá ligado? Ah, e também para essa missão o Hammond pode aumentar temporariamente o nível de uma habilidade dele para o rank A. Porém o Hammond fica parado de cara, falando que essa missão não faz nem sentido. Como assim cancelar a dívida deles? O coitado não consegue nem cancelar as próprias dele, vai cancelar dos outros. E ainda levar o Solem à falência é quase impossível, né, mano? Mas ele tá com uma pulga atrás da orelha. Porque a dificuldade é só média. Porque assim, né? As de dificuldade baixa são as easy. As médias são as que dão um trabalhozinho, mas dá pra completar, tá ligado? Mas já as altas, como diz o próprio Hammond, são aquelas missões que deixa ele de queixo caído. Mas a recompensa dessa missão deixa o nosso prota bem animado, tá ligado? Porque, pô, se ele conseguir pegar os patrimônios de Solem, segundo ele vai ser muito rico, meu padrão. Então é claro que ele precisa completar essa missão, mesmo que custe a vida dele.
E foi ele que falou isso, não foi eu, viu? Só que ele dá aquele miguezinho, né, pra se passar como bonzinho, dizendo que não pode ficar só olhando esse tipo de coisa acontecer. O carinha, que no caso é o Hassan, que agora fui falar do nome dele. Lembrei, né, pai? Então todos achei isso uma boa ideia. Falando, nossa, nosso mestre é tão bonzinho, não sei o que. Menos a Christine, que ela disse que vai ficar na clínica para proteger ela, né? Então beleza, hora de iniciar a operação roubar o dinheiro sujo do Solem. Eles pegam a carruagem e vão em direção à capital. Porém, Hammond se lembra de uma conversa que teve com Christine. Ela fala que quando ele voltar vai ter uma festa e tanto, e também que se sentir que algo está errado, para parar de falar com Solem imediatamente. E ela deixa bem explícito para não assinar nenhum contrato estranho. Chegando no local designado, Hammond se depara com uma mesa cheia de comida gostosa, e claro que ele já tá babando, né? Só que nosso prota não perde o foco e pergunta por que Solem o convidou. O Solem simplesmente fala, vamos conversar enquanto comemos. E então vários anúncios apareceram. O primeiro dizendo que a missão começou, limpe as lágrimas dos pacientes. Segundo, que o coração de aço foi ativado. E o terceiro, que é só um aviso do coração de aço, dizendo que ele tem uma resistência de ferro e um coração forte. Mas também há um anúncio dizendo que o oponente é um babaca de nível muito alto. Então o método para lidar com babaca foi ativado também. Com isso, Hammond já se ligou que o coração desse cara é muito podre para ele ser um babaca de nível tão alto, né? E o Solem começa a falar. Ele diz que se esforçou muito para planejar esse encontro com o Baronet, que no caso é o Prota, tá ligado? Ele diz pro Prota beber um pouquinho de vinho e diz que tem algo a dizer para o Prota. Então o Prota, como não é besta, pergunta o que seria, né? E o Solem fala que provavelmente o Prota tá com... como eu posso dizer, a situação financeira dele não tá muito agradável. Só que isso não é segredo nenhum, né, pra Clínica Penny. Aí o Hammond dá corda, né, falando, infelizmente minha situação tá meio precária. Então Solem começa a botar as cartas na mesa, dizendo que tem um acordo para fazer com ele. O agiota tem o dinheiro para emprestar pro Hammond, dizendo que a taxa de juros vai ser mínima, quase zero, né? Aquele papo. Hammond, mantendo a postura, pergunta por que ele vai fazer isso. Claro que ele vai ficar grato, né? Mas por que ele tá fazendo isso? Solem, com seu teatrinho, diz que se emocionou com as ações do Prota e pergunta se ele já ouviu falar que tipo dinheiro desonesto serve para fazer coisa honesta. E diz que gostaria de usar esse dinheiro para um bem maior. Aí o Solem diz, eu sei que é difícil, pode pensar sobre isso, mas o Prota já disse, tá, beleza. Então o Solem fica sem entender nada. Oi? Hã? Ele fica falando esse tipo de coisa, tá ligado? O Prota pergunta se tem como ele emprestar 100 mil penas por enquanto. Então Solem, pensando que achou mais um otário, diz, claro que tem como, meu parceiro, eu sou o rei da grana. Os dois fazem um brinde e o Solem tá ali pensando, é claro que eu não vou te emprestar 100 mil penas assim de graça, né? Logo logo eu vou te deixar sem nenhum tostão no bolso. Solem sugere para o Hammond que como aquele ali é um dia muito especial, por que o Hammond não se diverte um pouco no seu cassino? Hammond fica meio desconfiado, mas Solem cumprimenta dizendo que todos que entram no cassino são com máscaras, então não tem como reconhecê-lo e não vai causar nenhum problema para o Hammond e sua clínica. Bom, agora já no cassino, Solem pergunta a um de seus empregados como está sendo a reação do Hammond no cassino. O seu empregado diz que parece que é a primeira vez dele apostando, pois ele está muito interessado, e pergunta quanto dinheiro eles devem tirar do Prota. Solem diz que vai tirar todos os 100 mil que foram emprestados para ele hoje, pois se tirarem tanto dinheiro dele de uma só vez, eles não vão ter problema com o Prota, segundo ele, né? E ainda ressalta que se um filho ilegítimo como o Prota perder todo o dinheiro apostando, ele não vai ter para quem correr, né? Porque já sabemos o final triste. Hammond tá ali jogando e tá pensando que isso é muito fácil, ele só ganha, tá ligado? Ele já conseguiu ganhar 30 mil penas. E ainda diz que devia ter começado a apostar antes. Olha, que cara é tolo. Só que ele sente uma pressão estranha. E atrás dele tem uma garota de máscara. Que, pô, pela máscara você já sabe quem é, né? Não vou nem falar. O Prota tá incomodado porque ela tá encarando o Prota demais, né, mano? Só que ele não dá muita bola e diz que vai focar aqui pra não perder o ritmo e conseguir ganhar dinheiro e tal. Só que agora alguém vem falar com o Prota, dizendo que tem um jogo sem limites, só para VIPs e com o valor máximo da aposta. E se o Prota ganhar nesse jogo, ele pode ganhar até 50 vezes do seu valor. E claro, quando o Prota ouve isso, já fica todo animadinho, né? Já pedindo pra mulher levar o cara lá, mano. Bom, ele sobe as escadas e lá já tá o Solem esperando ele. E o Solem diz para seus capangas que ele já pode trazer. O Hammond se senta e o Solem já fica pensando, isso aqui pode até parecer um jogo de carta normal, mas esse jogo aqui vai ser seu fim. Solem pergunta quanto o Prota vai apostar, então o Hammond fica pensando, não sei não, que tal tudo ou nada? Solem pergunta se o Hammond vai realmente apostar tudo, e o Hammond responde que sim. Então Solem fala, não, foi só pra confirmar. Solem já tá chamando o Prota de burro e achando que se deu melhor nessa. Porém, antes de começarem a jogar, o Hammond diz, espere, e pergunta pro Solem se ele não estava mentindo sobre ganhar 50 vezes o valor do seu dinheiro. O Solem responde, claro que não. Hammond então complementa, dizendo que se ele descobrir uma trapaça sequer no jogo, ele vai pegar todo o dinheiro do Solem, de acordo com a lei imperial sobre jogos
jogos de azar. Solem fica sem entender nada e o Helmut fica com um olhar ameaçador pra cima dele. Porém, nesse momento, o Solem só estava pensando que precisava esconder as cartas. Porém, antes de ele fazer isso, o Helmut as toma da sua mão e grita ali para que todo mundo possa escutar, dizendo que o Solem está cometendo um furto. Neste momento, entram uns seguranças ali para revistar o local e o Solem, já desesperado, fala que está havendo um mal entendido. Mas Helmut não deixa barato, pegando o braço do cara e pressionando ele contra uma mesa. E Hal em seguida fala para todos ficarem parados, não se mexam. Ele diz que viu com seus próprios olhos como o burocrata desse reino age e não podia ficar parado. E ordena que capturem e revistem tudo. Hal não estava sozinho, tinha uns colegas dele ali ajudando ele. E eles comentam que nunca imaginaria que Hal estaria em um cassino. O Helmut está aliviado, que agora não precisa se preocupar com nada. E o Solem tá ali chorando, né? Dizendo que os burocratas aparecem e tal, como eu não percebi isso antes, e se pergunta como o Helmut sabia que aquelas cartas eram de trapaças. Porém, meu nobre, ele não contava com uma coisa. Se lembra que anteriormente na missão, o Helmut podia evoluir uma habilidade dele até o rank A, certo? Então, meu nobre, a habilidade que ele evoluiu para o rank A foram os olhos de águia, e isso facilitou muito para ele ter uma observação astuta e possível para analisar as cartas, né? Helmut pega as cartas e diz que tem um cristal dentro dela, porém o Solem se defendendo diz que isso é um engano, que ele nunca trapaceou, isso é apenas uma carta com um laminamento especial, tá ligado? E ainda insulta nosso prota, dizendo que isso é uma acusação sem base desse filho ilegítimo, vê se pode. Porém, Christine aparece e diz: você acha que somos estúpidos? Acha mesmo que vão acreditar no que você está dizendo? Você pode não se lembrar, mas meu irmão perdeu uma quantidade extraordinária de dinheiro nesse cassino. Você acha mesmo que para ele perder esse tanto de dinheiro nesse cassino não vai ter nenhum tipo de trapaça? E ela irada, coberta de raiva, e ainda diz: não se atreva a discutir comigo se você não quiser morrer. Solem, como não é besta nem nada, fica só ali escutando, né, com o rabo entre as pernas. E o prota de longe fica pensando que é melhor ele sair dali de fininho, senão a bronca vai sobrar só pra ele, porque a Christine tá putaça da vida, parceiro. Bom, no fim, Solem saiu do cassino algemado e o nosso prota conseguiu completar a missão. Ele subiu de nível 2 vezes e ganhou os 30 pontos de habilidade deles. E claro, já imaginou que estaria super rico, né? Porém, já em outro dia na Clínica Penny, o Helmut recebe a notícia de que o Solem não tinha nenhum dinheiro. Como é que pode, né, bicho? Ah, e esses dois caras aí são aquele máscara de cachorro e aquele máscara de porco que tava no cassino ajudando eles, tá ligado? E um deles presume que o Solem estava muito desesperado com as dívidas para ir logo atrás do Helmut, que é um pobretão sem dinheiro. Até o Hal ficou surpreso sem acreditar. Mas aí o cara da máscara de cachorro comenta que havia rumores que o Solem estava planejando abrir outro cassino na capital. Talvez seja por isso que ele estava liso, né? Mas como ele vê que o prota tá bem triste, ele diz para ele não se preocupar, porque além do dinheiro que o Solem não tinha, ele tinha outras coisas em seu nome. Com isso, o prota já ficou mais alegre, né? E perguntou: coisas? Que tipo de coisas? Então é revelado que ele tinha cheques. Só que, pô, esses são cheques que ele emprestou para os pacientes e tirou proveito, né? E com isso, você já deve imaginar o que vai acontecer. Mas antes de eu dizer o que vai acontecer, vamos falar sobre a lei. Segundo a lei, o prota tem o direito de cobrar os pacientes, né, que foram abusados financeiramente do Solem, para cobrar as suas dívidas e assim ficar com dinheiro. Porém, meu parceiro, no começo da missão, tinha sido dito pro prota isentar os pacientes que foram abusados financeiramente do Solem. Então, ele vai isentar o pessoal dessas dívidas, né? No fim, ele vai ficar sem nenhum dinheiro. Mas olha, veja pelo lado bom, as notícias de que o prota isentou todo mundo das dívidas já tá correndo pela cidade. E os caras, enquanto estão bebendo uma, comentam sobre isso, né? Chegam até a falar que o prota é realmente um anjo. Ah, mas não foi só disso que eles chamaram o prota, não. Eles chamaram o prota também de Vossa Majestade, né? Rapaz, o prota tá aí com moral. A fama dele tá aumentando. Bom, e como eu disse, a fama dele aumentou e ele ganhou uma conquista. Aquele que limpa as lágrimas dos fracos. Também um texto, aquele que é amado pelos plebeus, 30 pontos de habilidade, subiu de nível, mas essas coisas que vocês sabem, né? Só que o prota não tá muito feliz com isso, não. Ele tá sentado, se lamentando muito, dizendo que deve ser maluco de não ter aceitado e ido cobrar essas dívidas, que se ele tivesse cobrado essas dívidas, ele estaria rico, com uma grana muito boa. É dada até uma referência aqui de um desenho muito famoso, que talvez você deve conhecer, né? Meu dinheiro, meu dinheirinho. Meu dinheiro! Eu perdi meu dinheirinho! Christine e o Hansen estão elogiando o prota, dizendo que ele foi incrível, e o Hansen comenta que não vai ter mais cassinos para tirar o dinheiro dos pobres. Com isso, o prota se lembrou que o cassino que era do Solem foi passado para seu nome, e com isso ele poderia vender e assim construir sua clínica. Ao perceber isso, ele fica muito entusiasmado e diz que não é hora de ficar cabisbaixo, e sim, é a hora de fazer a melhor versão da Clínica Penny. Mas agora, os plebeus estavam com o nome do Helmut na boca. Alguns deles estavam falando que nunca viu um nobre fazer tais coisas, ainda mais sendo um filho ilegítimo
ilegítimo. Porém, essa outra mulher aqui falou que é melhor ela não falar isso, senão ela vai ser punida. E claro, essas notícias chegaram aos ouvidos dos seus irmãos, que só pela cara desse aí você já deve ter imaginado que ele não ficou nada feliz. Já esse outro irmão do Raymond já está bem tranquilo e ele diz que, tecnicamente, o que os plebeus estão falando não é errado. Já esse outro dá uma tossidinha e diz que o nosso cachorrinho realmente mudou. Em resumo, todo mundo ali estava descontente, tá ligado? Com aquilo ali que o Raymond estava fazendo. Porém, esse irmão do Raymond aqui de óculos, que, agora eu não lembro o nome de mais nenhum, mas ele tá pensando várias paradas, tá ligado? A primeira coisa que ele tá pensando é que o irmão que deu a tossidinha tá bolado com o Raymond porque a Lady Christine foi pra lá pra ajudar ele, né? Porque caso você não saiba, o irmão da tossidinha aí conversou com a Lady Christine sobre casamento. Olha, rapaz. E ainda ele acha que o Raymond é um concorrente. Mas, segundo o irmão de óculos, ele é diferente do irmão da tossidinha. E não acha isso, tá ligado? Então, ele acha melhor elogiá-lo. Eu não entendi muito bem, mas é isso aí que ele falou. O cara da tossidinha disse que ele tá na fila pra se tornar rei. Porém, o Dióclès não ficou nada feliz com isso. Como a ansiedade do reino Drotten está aumentando com o passar do tempo, ele estudou estratégias e tática desde jovens sobre guerra. Ele acha que a guerra é a oportunidade dele. Assim, ele vai poder recuperar o favor do seu pai. E quando isso acontecer, o trono será dele. Os três ali estão lutando para ver quem vai conseguir herdar o trono e assim se tornar rei. O irmão da tossidinha dá uma brincada com Saitil, que agora foi revelado o nome desse irmão ruivo aqui deles, tá ligado? Dizendo que ele vai ganhar um novo irmãozinho. Mas Saitil fica sem entender, né? E pergunta o que significa isso. Então o irmão da tossidinha diz, já que o Raymond pode ser reconhecido como membro oficial da família real e tudo mais, mas ele nem termina de falar e Saitil manda ele parar de falar besteira e assim se calar. Mas o irmão da tossidinha não fica calado não, ele diz que o Raymond está sendo muito impressionante e quando ele for realmente da família real, o Saitil vai ter que cuidar dele. Mas Saitil se levanta putaço da vida, viu? E diz que nem vale a pena escutar as besteiras que esse cara tá falando. E assim vai embora. Mas o irmão de óculos pergunta por que o cara da tossidinha tá provocando o Saitil. Já que para Raymond se tornar membro da família real, ele precisa da aprovação de todas as rainhas. E isso é tecnicamente impossível. Mas o irmão da tossidinha fica em silêncio com um sorriso no rosto e apenas responde, porque é divertido. E antes de se levantar, ele diz que o festival da Fundação Nacional está chegando, e assim eles vão poder ver o seu cachorrinho, que no caso é o Raymond. Agora, meu nobre, no castelo tudo está sendo quebrado, e é nada mais que Saitil, descontando a sua fúria. Ele sabe que o que o seu irmão falou nunca vai acontecer, porém, só de ouvir isso, deixa ele furioso. Então ele pede para suas empregadas chamarem seu tio. Esse cara aí já apareceu em alguns episódios passados, vocês sabem, né? Bom, Saitil diz que tem algo a tratar com ele sobre aquele tal de Raymond, e o seu tio fala que acha que já sabe do que ele tá falando, e diz que ele não precisa se preocupar, pois logo logo a glória desse Raymond vai acabar. Saitil fica curioso para saber o que o seu tio vai fazer, então ele revela. Ele diz que as técnicas que o Raymond usa para curar as pessoas é bruxaria, e da perspectiva da torre de cura, o Raymond é uma coisa preocupante, se assim podemos dizer. Portanto, no final não vale a pena se preocupar com ele, entende? Mas, assim como na antiguidade, alguém que usa bruxaria não vai durar muito. Saitil interrompe e diz que quer esmagar esse bastardo, não importa como. O seu tio, com um sorriso diabólico, diz que é isso que você quer, Alteza? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pôr a Torre da Cura na cola dele. A Torre da Cura vai vigiar o nosso protagonista e fará ele pagar seus crimes de bruxaria. Vamos falar um pouco sobre a Torre da Cura. Ela é uma organização internacional com sede na capital, portanto tem o direito de supervisionar seus curandeiros afiliados. Ou então, isso significa que mesmo que o rei tente proteger o Raymond, ele não poderá bloquear as ações da Torre da Cura. Agora, em outra cena, o Raymond está dando uma olhada no cassino que ele ganhou, né? E está admirado que o lugar é muito grande e fica numa localidade boa, bem no centro da capital, perto dos nobres, dos plebeus, de todo mundo, tá ligado? Ele fica só imaginando que se vendesse esse lugar, ficaria rico imediatamente. No entanto, as coisas não é tão fácil assim, pois ele já tentou vender, e eu acredito que esse cara aqui é um corretor, e ele lhe dá a notícia de que os nobres não costumam comprar lugares assim, pois o design é de um cassino, e sem contar que fica na região dos plebeus, ou seja, querendo ou não, o Raymond vai ter que usar esse lugar como sua clínica. Mas isso não vai abalar nosso protagonista não, porque ele tá com sono de que esse lugar vai estar cheio de pacientes. Não sei se isso é bom, né? Porque se tem paciente é porque tem pessoa doente, né, mano? Mas enfim, ele vai poder curar as pessoas, tá ligado? Um pouco mais tarde, o Raymond está muito feliz que conseguiu organizar a sua nova clínica. E ele nunca pensou que seria capaz de ter um quarto daqueles, ou até mesmo morar numa casa daquelas, ou até pensar em morar na capital.
Mas nem tudo são flores, meus amigos. Como o tamanho aumentou, o Hammond não percebeu que teria que contratar novos trabalhadores. Ele não contratou nenhum novo aprendiz e ainda gastou todo o seu dinheiro com a reforma do prédio. Ele também não podia mais pegar dinheiro com os agiotas, pois já ultrapassou os níveis de perigo. Ou seja, se ele não pagar, na pior das hipóteses, os agiotas vão tomar o prédio como pagamento da dívida. E claro, o Hammond tinha que proteger seu prédiozinho, porque agora, meu parceiro, demorou muito para ele conseguir isso. Enquanto ele limpa, seus aprendizes estão de longe observando e se perguntam como o Hammond é tão apaixonado quando se trata de seus pacientes. Mas aí o Hansen diz que é porque ele demonstra a virtude que precisa ter como um curandeiro e tal, esse tipo de coisa, tá ligado? E diz que não pode ficar parado, tem que trabalhar também. Christine diz que ainda tem muito a aprender e não vai ficar para trás e vai começar a estudar agora. Então Hansen chama o Lindy para praticar também e eles concordam. Então saem correndo. O Prota só observa isso de longe. E de repente o sistema abre e diz que ele ganhou pontos de experiência e subiu de nível. E ele se impressiona que a velocidade que está subindo de nível é muito rápida, mais do que ele pensava. Ele já chegou no nível 70 e os pontos de habilidade que ele ganhou, ele botou tudo em resistência. Os seus atributos atuais são Resistência 31, Sentidos 26, Inteligência 24 e Mana apenas 8. Com a resistência a esse nível, o Hammond não vai ter mais problemas a lidar com os pacientes. De repente, alguém chama pelo Hammond. Ele se vira para ver quem é. Este aí é um enviado da Torre da Cura. Ele está trazendo um documento para o Proto. O Hammond já se dá conta que esse tipo de coisa não é nada bom. Em resumo, esse aviso é porque, tipo assim, ser um curandeiro e prejudicar um paciente com um método de cura não certificado pela Torre da Cura, assim o curandeiro vai precisar se responsabilizar por tudo, tá ligado? Ou seja, esse é um aviso da Torre da Cura. O cara que trouxe o aviso então fala que os curandeiros que foram influenciados apenas por dinheiro e fama, muitas das vezes caem na pseudocura. E como resultado, houve casos que pacientes foram prejudicados. Eles usam isso como desculpa, dizendo que é para proteger os pacientes, mas Hammond fica em silêncio e tá ligado que não é isso, né, mano? É só para prejudicar ele, na verdade, e para proteger seus próprios interesses. Pois a Torre da Cura usou esse método para reprimir qualquer um que tentasse infligir sua própria autoridade. E a razão pela qual os métodos de cura de Lapitânia nunca melhoraram, além do nível incivilizado, também é por causa disso, já que eles enquadram qualquer pessoa que tente algo novo como a pseudocura. Bom, no fim, esse documento é só para eles avisarem oficialmente que estão de olho no Prota. O Prota sabe que falta força para ele contra a Torre da Cura, né? Mas aqui está a resposta dele, a melhor resposta que ele podia dar. Ele toca no ombrinho do cara e diz: "Eu só quero o melhor para os meus pacientes." Pô, isso é palavras dignas de um nobre, tá ligado? Mas o cara acha uma tolice e dá um tapinha na mão do Prota. E diz que espera que ele não se arrependa de sua decisão. Ou seja, ele tá ameaçando o Prota, hein? Hammond se safou dessa, mas ele não podia ficar parado. Ele tinha que fazer logo suas contramedidas. Agora nós estamos na Clínica Raul. E como a imagem já diz, né? Existem 10 curandeiros. São todos de rank B ou superior. 3 curandeiros de rank A ou superior e o diretor Visconde de rank A++. Perdão, eu acrescentei um mais, né? É só um mais mesmo. Ou seja, todos os curandeiros dessa clínica são de rank alto. E fora a clínica que curou o rei lá, do Lien, essa é a melhor clínica do reino. Agora, na imagem seguinte, vemos as pessoas em um quarto. E este aqui já está desesperado, dizendo não, pois sua esposa está doente e ela está, acho que está em coma, tá ligado? E o curandeiro que estava tratando dela pedindo desculpa, dizendo que fez o seu melhor e tal. Mas calma, ela não morreu ainda. Não sei se ela vai morrer, né? Não vou dar spoiler. Mas, pô, esse outro cara de óculos aí já fica desesperado, perguntando se não tem remédio e tal, que ele vai pagar por tudo e tudo mais. Porém, como o curandeiro já disse, ela tem uma doença chamada bolsas cheias de fluido verde. É uma doença infecciosa grave. Mesmo que ele tratasse ela, a condição depois pioraria. Então ele disse que não há mais nada a ser feito. Aí eu já ia me esquecendo. Essa doença, bolsa cheia de fluido verde, é outra expansão para a calcitiste. Não sei... Nunca vi essa doença não, mano. Se eu tiver falado errado, peço desculpa, tá? E segundo o curandeiro, a mulher do conde aí já não está em condições de ser salva. Eu vou chamar esse cara de conde. Eu não sei se ele é, né? Mas bora fingir que é, por enquanto. O conde está em desespero. E ainda chega a falar, dizendo que ela sofreu a vida inteira por culpa dele. E por isso, ele simplesmente não podia deixá-la morrer. Agora, vamos conhecer a história desse conde, né, mano? Aqui nós descobrimos que o nome dele é Smith. Ele vem de uma família que encontrou a ruína. Ele viveu trabalhando duro em um ambiente difícil a vida inteira. E sua esposa sempre o ajudou com a dedicação. Mas agora, finalmente que eles estão em uma posição que não há para reclamar, que tem tudo do bom e do melhor, ele não podia fazer nada. Porém, nesse momento, Smith lembra do Visconde e pergunta se ele não pode tratá-la. Mas o curandeiro pede desculpa, pois o Visconde está em uma viagem no interior curando alguém da realeza, tá ligado?
não sei quem, mas é isso aí. Mas o Smith pergunta se ele não pode entrar em contato com o Visconde, mas o curandeiro revela que o Visconde só pode tratar pessoas da realeza ou condes. Aqui nós descobrimos que o Smith não é um conde, né? Smith se lembra do nosso protagonista, porém o curandeiro aconselha ele a não ir lá, pois segundo ele, o protagonista faz experiências humanas. O Smith já ouviu dizer que o método dos nossos protas são peculiares, mas ele não estava se importando, né? Porque ele só queria que sua esposa fosse salva. E de qualquer maneira não tinha mais a quem recorrer, então tinha que ser ele mesmo. De repente o Raymond sente uma sensação estranha e chega Smith com sua esposa já caindo no chão. Raymond rapidamente pega ela e leva para a sala de cirurgia e pede por Hansi ejetar e conectar o vasopressor. O Raymond já percebeu que o paciente está em um estado grave de choque e esse vasopressor que ele tinha improvisado com seus conhecimentos em botânica não vai ser o suficiente. Ele precisa de epinefrina, mas aonde ele vai conseguir isso? Ele podia fazer isso isolando os hormônios de um corpo de um animal, porém a proeficiência dele em alquimia não era muito elevada, e se ele realizar uma cirurgia sem aumentar a pressão arterial da pessoa, nós já sabemos o que isso vai dar, né? Isso mesmo. E se a esposa de um nobre morrer durante a cirurgia, a torre de cura usaria isso como desculpa para punir nosso proto. Então, tecnicamente, ele está num beco sem saída, sem saber o que deve fazer. O sistema não dá muito tempo para ele pensar não, pois aparece uma missão para ele. Missão de técnica médica, tratar um paciente crítico. Bom, indo para o mais importante, o rank dessa missão é 1 bisturi e meio, a dificuldade é alta e a condição é recuperar o paciente. Já as recompensas é o aumento de nível vezes 2 e 40 pontos de habilidade, e ainda tem um bônus, ele vai ganhar a fama, o curandeiro que salvou o nobre. E para essa missão, o Raymond pode adquirir qualquer magia, independentemente da classe e do nível. Porém, o nosso prota está muito aflito, pois essa missão está lhe causando uma enorme pressão. De repente, o Smith entra na sala de cirurgia e o Raymond imediatamente fala que ele não pode entrar ali. Fora da sala, eles estão conversando e o Raymond comenta que o estado da sua esposa é muito grave. Não será uma cirurgia fácil. No entanto, o nosso prota sempre diz que vai dar o seu melhor para salvá-la. E ele tenta ser otimista, pois esse é um paciente que a clínica Raul dispensou. Talvez essa seja a única chance que o prota tem de se opor contra a torre de cura. E claro, a única esperança dessa paciente, pois todos desistiram dela. Sem perca de tempo, o Raymond abre o sistema e vai navegar no mercado, à procura da melhor magia para conseguir completar essa missão, pois ele precisava encontrar uma magia que aumentasse os sinais vitais do paciente para que ele possa realizar a cirurgia. Porém, será se existe alguma magia que possa fazer esse feito? Enquanto ele está ali batendo cabeça, o precioso tempo está passando e a vida do paciente se esvaindo. O Raymond nem consegue pensar direito, pois de repente o Hansi fala que temos um problema. A pressão arterial do paciente estava caindo ainda mais, o pulso dela desacelerando, ou seja, ela estava tendo uma parada cardíaca. Neste momento, o Raymond se dá conta de que epinefrina é adrenalina. Então, essa magia aqui que ele está em mente vai servir para isso, a magia de Berserk. Antes dele comprar a magia, um anúncio do sistema é dado, pois comparando ao nível da classe, o rank da habilidade é muito alto e o protagonista não vai conseguir adquiri-la, apenas alugá-la. Sem perder tempo, o protagonista aluga a habilidade e ele usou 100 pontos para fazer isso. Saiu meio caro, vocês não acham? Até porque ele só vai poder usar essa habilidade 3 vezes. Mas tudo bem, se ele conseguir salvar a vida do paciente, não vai ter preço, não é mesmo? Porque 100 pontos vale bem menos do que uma vida. Raymond de imediato usa a magia, a maldição do Berserk. E como o destinatário da maldição está atualmente em um estado de coma, a maldição do delírio falhou. Ou seja, tudo está indo de acordo com o planejado. A pressão arterial do paciente está subindo e o seu pulso está acima dos 130. Por ela estar em coma, não vai ter nenhum efeito colateral como as classes de Berserk costumam ter. Então Raymond já se ligou que ele pode usar essa habilidade futuramente quando os pacientes estiverem em coma e tal, em estado muito gravíssimo. Mas essa maldição pode ter efeito colateral desconhecido, então o protagonista vai usar apenas quando ele for precisar de epinefrina. Raymond vai começar a cirurgia de imediato. Ele pede por Hansi inclinar o fígado para cima e garantir uma visão clara. E para a aprendiz Christine, ele pede que ela incline o estômago para a direção oposta. Então ele localiza o causador de seus problemas. Ele identifica uma vesícula inflamada, em outras palavras, colecistite. Em resumo de tudo, ela tá com pedra na vesícula. Então isso explica tudo, porque as curas de rank A, S, X não funcionou, tá ligado? Porque sempre que era curado, não adiantava nada se não retirasse as pedras. Sem enrolação, Raymond usa a habilidade de mãos ágeis, e os seus sentidos começam a subir. Ele pede a Linde uma pinça de ferro. Neste momento, ele precisa ter muita calma ao retirar a pedra da vesícula, porque se o protagonista acidentalmente ferir o ducto
aquele ar, a bile pode vazar e causar outra doença, a peritonite. Cada nome, viu? Minuto depois, nós só podemos ver o Prota balançando umas pedrinhas em uma vasilha. Ou seja, ele conseguiu realizar a cirurgia com perfeição. E o sistema já avisou ele que ele conseguiu tratar o paciente e os seus bônus já foram dados. Smith está muito grato ao nosso protagonista e está agradecendo ele, quase beijando seus pés, pois ele estava desesperado quando saiu da clínica Raul. Mas Hammond apenas disse: calma, meu brother, não precisa agradecer, eu só fiz o meu trabalho. Obviamente ele não falou com essas palavras, né? Mas vocês entenderam. Então Smith falou a frase proibida. Ele falou simplesmente que não sabia como retribuir Prota. E o Hammond, como não é besta nem nada, falou: retribuir? Não, que é isso? Está tudo bem. Eu sou apenas um curandeiro que gosta de salvar pessoas. Mas aí você achou mesmo que ia ficar por isso? Nada disso, ele diz. No entanto, eu precisava... Não, pode deixar, eu não preciso de nada não. Deixando o Smith curioso, né? Com isso, o Smith insiste para ele falar do que ele está precisando. Então, simplesmente, o Hammond entrega o documento que a Torre da Cura enviou para ele. O Barão Smith pega e lê, e ele fica indignado, pois não acredita que aquele desgraçado que só pensa em dinheiro enviou tal documento ao nosso protagonista. O Hammond sabia que o Barão Smith tinha um poder que muitos não tinham, que era o respeito. E dias depois, houve um artigo publicado, e todos da capital estavam falando disso. Esses dois figurantes aí estavam debatendo sobre o assunto. Esse figurante louro estava falando que a ciência médica era bruxaria, e esse outro estava afirmando, porque ouviu falar que uns amigos dele falou que era bruxaria também, tá ligado? Porém, mano, o artigo que foi publicado era com uma fonte extremamente confiável, que no caso era o professor Smith. Ou seja, o Dr. Smith, para recompensar o Hammond, ele publicou um artigo falando muito bem da sua cura, no caso, a ciência médica. E como o Dr. Smith era muito influente, logo essas notícias chegaram no ouvido da Torre da Cura. Agora mesmo, na Torre da Cura, os caras de lá estão muito indignados, todos achando o artigo do Dr. Smith um absurdo e já mandando logo eles fazer uma contranota. Porém, eles já fizeram, e isso só fez com que o artigo do Dr. Smith se destacasse ainda mais. Só que esses caras não tinham nem como ganhar na escrita com o Dr. Smith, né? Porque a escrita do Dr. Smith é superior, e como eles são apenas curandeiros, fica muito inferior. É tipo a minha dicção, tá ligado? A minha dicção comparado com a de qualquer um é inferior, porque, pô, minha dicção é muito ruim, mano. As notícias estão se espalhando. E agora, no Salão Nobre, essa mulher loura aí tá falando que as coisas desconhecidas tendem a ter críticas. Porém, com o tempo, as coisas desconhecidas podem mudar o mundo. Eu acho que a loirinha ficou um pouco bolada, porque enquanto ela falava, aquelas outras duas mulheres não estavam dando a mínima. Elas só estavam falando que ainda tinha um pouco de medo das técnicas médicas. E agora, o Saitio está putaço. Eu acho que de todos ele é o que tá mais puto, tá ligado? Ele foi pedir informação para seu tio, perguntando como isso pode ter acontecido, mas o tio dele mandou ele apenas relaxar, porque ele só precisa encontrar uma falha, e se ele não encontrar, basta criar. Ou seja, eles querem sabotar o nosso Hammond, cara. Não pode ver nosso menino feliz. E por falar nele, agora vamos ver como ele tá. Alguns dias depois, Hammond está analisando o que ele ganhou durante a semana, e para sua felicidade, ele conseguiu sair no verde, ou seja, ele saiu ganhando. Foram apenas 200 moedas, porém, para quem não tinha nada, é muita coisa, né? E nosso protagonista está feliz com isso. Apesar de nenhum outro nobre ter vindo procurar os serviços do Hammond, ele sabia que toda a sociedade nobre estava falando dele, e isso de certa forma é muito bom, porque só deles terem demonstrado interesse já é um avanço. Hammond tinha que aguentar firme até conseguir se estabilizar, porque atualmente ele tem dois inimigos diabólicos na cola dele. Um é os empréstimos, que ele não para de pegar, né? E o outro é a Torre da Cura. Não sei qual é o pior desses dois, mas por enquanto a Torre da Cura está controlada, graças ao Barão Calto, né? Agora o problema mesmo é a bufunfa, o Money. Mas nós sabemos que a Torre da Cura não vai deixar barato assim não. Eles vão fazer de tudo para tentar derrubar o Hammond. Então é melhor ele estar preparado. Ele até tenta se controlar, porém seus pensamentos sobre a clínica começam a ficar muito intensos. Aí sim, o coração de aço é ativado para amenizar ele, tá ligado? Mas mano, quando ele tava se acalmando ali, ficando em paz, botando a cabeça no lugar, pensando só em proteger seus bens, o Hanser chega e diz que tem um problema. Ele diz que a Torre da Cura enviou outro documento. Hammond chega até jorrar sangue pela boca, escorrer na verdade. No documento está dizendo que o inspetor virá à clínica do Hammond. Não podemos deixar de notar que o Hammond ficou um tanto preocupado, porém ele diz por Hanser não se preocupar com isso, pois ele não sabia quando o inspetor viria, então a coisa mais importante no momento é tratar os pacientes. Só que o Hammond sabia que a partir de agora ele deveria prestar mais atenção no que fazia, pois não podia deixar brechas para que eles possam encontrar falhas e assim criticá-lo. Bom, meu nobre, agora vemos um rapazinho que aparentemente ele está muito nervoso ao falar com o Baronet Panic, no caso é o nosso protagonista.
protagonista. Ele se apresenta, se tremendo e gaguejando muito, dizendo que seu nome é Ronaldo. Raymond, ao olhar pro rapaz, percebe que ele está muito ansioso e fica se perguntando se ele tem alguma doença grave. Ou será que ele só tá nervoso por estar falando com o Raymond, né? Porque é muito famoso agora, né? É quase uma estrela. Brincadeiras à parte, o rapazinho falou que veio agradecer o Raymond por dias atrás ele ter curado a sua parente Mary. E assim, deu uma sacola cheia de grana para o Raymond. Porém, nosso protagonista diz que não pode aceitar, mas o rapazinho não quer nem saber e joga a sacola de dinheiro bem na cara do Raymond. E o nosso protagonista fica ali com cara de tonto, sem nem sequer saber quem é Mary. E o rapazinho sai correndo desesperadamente. Em seguida, vemos que o Raymond está olhando pro dinheiro. É cerca de 300 moedas de ouro. 300 penas, meu patrão. Que, tipo, é a moeda do reino, né? O Raymond já acha isso muito estranho. E, pô, eu acho muito suspeito também. Mas apesar de ser estranho, segundo o Raymond, já que ele deu, não tem nenhum problema o Raymond ficar, não é isso? Ele tá pensando sobre isso agora mesmo. Mas aí, de repente, uma missão aparece. O nome da missão é Recebendo Dinheiro Grátis e Sua Dificuldade é Baixa. E a descrição da missão é que ele tem que gastar esse dinheiro com sabedoria. Ao completar essa missão, essa recompensa que ele vai ganhar é 20 pontos de habilidade e um bônus de nível. Mas aí, meu nobre, tempos depois, vemos alguém perguntando para aquele rapazinho se ele entregou o dinheiro. E ele responde que sim. Em sua mente, ele tá até pedindo desculpa pro Raymond por ter feito algo tão asqueroso. Isso tudo não passa de um plano do tio do Saitil. Ele ameaçou o rapazinho para entregar esse dinheiro para o Raymond e testemunhar contra o Raymond na Torre da Cura, dizendo que ele cobrou quantias injustas sobre o tratamento. Quando o pessoal da Torre da Cura ouve isso, dizem que não pode deixar as coisas assim, teriam que fazer algo imediatamente. O tio do irmão do Raymond estava muito satisfeito, pois o seu plano estava dando certo, então de longe ele estava sorrindo. E então fala que eles vão para a Clínica Penny imediatamente. Agora, chegando na Clínica Penny, eles se encontram sem entender nada, porque a clínica estava fechada e com um anúncio bem na porta. O anúncio dizia que devido a um evento especial, eles estavam fechados temporariamente. E, se tiver um caso de emergência, para ele se dirigir à Rua Quente, na região Liner, que por coincidência é bem onde o rapazinho falou que morava. E por falar nele, ele tá muito aflito por saber que é lá que o Raymond está. Então o tio do nosso prota pega no ombro do rapazinho e fala que vão pra lá, já que não é muito longe dali, né? E agora, chegando na região Liner, parecia que tem uma festa ali. O Raymond estava tratando todo mundo de graça. O tio do nosso prota e o rapazinho fica ali com a cara de bobo, sem saber o que está acontecendo. E o prota, quando avista ele, já logo fecha a cara. E percebeu que sua intuição estava certa. Isso tudo não passava de uma trama da Torre da Cura. E o Raymond não podia deixar que ele saísse impune dessa. E já que ele está tratando pacientes, o coração de aço está ativado. E assim vai facilitar para que ele fale. E para ajudar ainda mais, o método para lidar com babacas foi ativado também. Que um grupo de idiotas tinha acabado de chegar, que no caso é o pessoal da Torre da Cura. Com esse combo de habilidade, nosso protagonista podia enfrentar ele sem medo agora. Então, nesse momento, o Raymond chama a atenção de todos. E diz, pela razão que ele começou esse evento, é porque algum tempo atrás alguém chamado Ronald teve a gentileza de doar uma grande quantia de dinheiro para ele. O Raymond disse que queria devolver, porém não conseguiu encontrá-lo. Então ele decidiu fazer um evento no bairro onde ele morava, já que esse dinheiro não era dele. Ao ouvir as palavras do Raymond, o tio maluco do irmão do protagonista fica louco, furioso de raiva, perguntando do que ele está falando. O rapazinho chamado Ronaldo estava em choque ali. Porém, ao ouvir a voz de uma menininha, ele tem um choque de realidade, porque a menininha da casa ao lado, ela está sempre deitada por causa da sua doença crônica. Então ela fica se perguntando se ela foi curada após ser tratada pelo Raymond. E então, no meio de seus pensamentos, ele fica se perguntando o que está fazendo. Raymond, de longe, grita para o rapaz que ele está fazendo bom uso do dinheiro que ele doou. E claro, todos os moradores estão agradecidos. Mas aí, o tio do irmão do Prota solta um grito, dizendo para todos calarem a boca, e pergunta a Ronaldo: não é verdade que o Baronet Penny o forçou a pagar por um tratamento? Ele fica em silêncio, e o tio do irmão do Prota fica olhando para ele com um olhar aterrorizante. Todos ali ficam sem acreditar que o Raymond poderia ter feito algo assim, né? Então, como o tio do irmão do Prota não obteve resposta, ele falou tanto faz e jogou o Ronaldo no chão. E começa a dar um discurso, dizendo que está praticamente confirmado. O Baronet Penny e tal, seguindo as leis, ele vai ter que ser preso, algo assim desse gênero, tá ligado? Porém, ele nem termina de falar, e o pessoal ali fala para ele parar de bobagem, dizendo que o nosso príncipe não seria capaz de fazer algo assim. E ainda eles estão botando pressão no Ronaldo, dizendo que se for um dos planos deles, é melhor ele falar agora. O pessoal ali tá virado em fúria, e não podia acreditar a não ser que houvesse provas. Mas isso também é graças ao título que ele ganhou, aquele que é amado pelos plebeios. O tio do irmão do Prota não dá importância e começa a falar, né, dizendo que isso é assunto da Torre da Cura. Porém, Christine e Raul chegam. Eles estão dizendo que não poderia permitir isso, mesmo depois de acontecer que o coincidentemente ter chegado aqui. Eu não sei o que é isso, tomara que não descubra daqui pra frente. Raul chega bem pertinho do tio do irmão do Prota e diz que é um administrador de alto escalão do reino. E Christine também diz que é do Ducado de Raibun, que é da sua família muito famosa. Eles botam pressão no tio do irmão do Prota e diz que a Torre da Cura não tem esse direito. A coisa mais sensata a se fazer é chamar a equipe de investigação do reino.
treino. O tio do irmão do Prota, ao perceber que eles iriam investigar Ronaldo, ele se desespera e diz que não pode deixar isso acontecer, pois se Ronaldo falar que tudo isso era plano dele, tudo teria acabado para ele, pois ele não só seria gravemente humilhado, mas também o prestígio da Torre da Cura chegaria ao fundo do poço. Este era o plano do nosso Prota desde o começo. Esse cara não desiste, mano, e ele ainda dá um migué dizendo que, tipo, conduzir uma investigação rigorosa é coisa que a Torre da Cura faz, tá ligado? E fala pra trazer o Ronaldo até aqui, que eles vão levá-lo. Mas Hal não deixa isso acontecer e diz ainda que se ele continuar agindo assim, ele vai chamar a escolta de polícia. Mas aí, mano, Ronaldo está sendo segurado por outras pessoas. Eu acho que ele se lembra da garotinha e agora está atrás do tio do irmão do Proto. E diz que ele não vai acompanhar ele. E ele já chorando revela que tudo que ele falou foi mentira, dizendo que o tio do irmão do Prota o obrigou a falar isso, dizendo que lhe daria dinheiro para incriminar o protagonista. E após contar toda a verdade, ele se derramando em lágrimas pede desculpa ao Baronet Payne, enquanto ele se dirige ao tiozinho dizendo que a conversa vai continuar mais tarde. Porém, mano, o tiozinho não vai deixar isso passar assim tão fácil não, e ele diz que precisa silenciar o Ronaldo. Com um olhar ameaçador, ele saca sua espada, dizendo que pela sua ousadia de desprezar o nobre, ele deve estar preparado para morrer, e avança em direção do Ronaldo. Coitado do Ronaldo, o bichinho já tava chorando e tal, todo assustado, e agora com o tio do irmão do Proto indo pra cima dele, o bichinho quase cagou na calça. Enfim, mano, o Raul interceptou o tio do irmão do Prota e disse que não será fácil apagar o Ronaldo, afinal ele é uma testemunha muito importante. O tiozinho apenas fica parado, furioso, e chama o Raul de desgraçado, mas o Raul diz para ele escolher suas palavras com cuidado, pois ele é um filho de uma prestigiada família nobre, a Capri. E nesse momento o Raymond chama o Ronald para tirar ele daquela situação, né? O Ronaldo, se cagando, corre para onde o protagonista e pede desculpa por ter feito algo assim. O Raymond responde para ele dizendo que tudo bem, pois sabia que ele não tinha escolha, ele não o odiava, pois o pobre Ronaldo era apenas uma vítima. E com essas palavras todos os plebeus ficaram admirados com a bondade do Raymond, pensando até que ele era um anjo enviado do céu para proteger os plebeus. Com isso, o efeito do título dele se fortaleceu, e ele receberá temporariamente o apoio fervoroso dos plebeus. Só que aí, mano, mesmo o tiozinho não estando em uma posição muito agradável, ele continuava xingando todo mundo ali, tá ligado? Com isso, os plebeus já correm se preparando para lixar ele. Porém, Raymond os acalma, dizendo que o pessoal não deveria ser assim e que a Torre da Cura não está perseguindo ele com más intenções. Isso tudo só pode ser um mal entendido. Até o tiozinho não entende, né? Mas o protagonista olha para ele com um olhar mais obscuro e pergunta se o tiozinho não concorda. O tiozinho, com o rabo entre as pernas, diz que concorda, né? Para amenizar a barra dele. Agora, Raymond incorpora até outra pessoa, dizendo que estava preocupado que a Torre de Cura estivesse realmente tentando enterrá-lo de propósito, mas esse não era o caso, né? Ele diz para o tiozinho. Então o tiozinho responde: enterrar? Até parece. E o Raymond continua: como eu pensei. Depois, o motivo pela qual você me deu uma classificação ruim durante o exame de classificação de curandeiro, ou o aviso do documento oficial que chegou para mim recentemente, ou até mesmo você ter obrigado o Ronaldo a me difamar dessa vez. Raymond nesse momento olha para ele com aquele olhar ameaçador, tá ligado? Dizendo que tudo isso foi feito com um significado mais profundo, tipo testar ele. O tiozinho responde: sim, claro, como você é uma figura promissora, estamos sempre de olho em você. Mano, o protagonista tá conseguindo moldar a situação muito favorável para ele. E por fim, o Raymond perguntou o que o tiozinho achou, e se ainda achava que ele não era confiável, pois ele sempre trabalhava duro pelo bem dos seus pacientes, e tudo o que ele gostaria é que a Torre de Cura o reconhecesse. O tiozinho, quase não abrindo a boca, disse: reconhecemos os seus esforços, e ainda cumprimentou, dizendo que o Raymond é um membro orgulhoso da Torre da Cura. Naquele mesmo dia, só que mais tarde, o Hans pergunta se o tiozinho tentar pegar o Raymond de novo, e o Raymond responde que ele não vai, pois muitas pessoas testemunharam os acontecimentos de hoje, e ele não vai poder agir publicamente por um bom tempo. Atualmente, o foco do Raymond é reunir o máximo de poder possível, pois se ele cuidar de um grande número de pacientes e se tornar um grande curandeiro, nem mesmo a Torre da Cura será capaz de tocar nele. Agora, o sistema notificou que a missão foi completa, e seus bônus já foram dados. E também ele ganhou um novo título, Sou Generoso, pois esse título foi obtido após ele ter perdoado o Ronaldo. Raymond está feliz, pois ele conseguiu subir de nível 3 vezes, e cada vez ele estava mais perto de conseguir o rank chefe. Bom, agora que as coisas se acalmaram, ele poderia se concentrar no treinamento dos aprendizes, mas ensinar eles não vai ser nada fácil, pois a habilidade de ensino do protagonista é muito baixa. Isso torna tudo mais difícil. Mesmo os métodos que ele usa para treinar seus aprendizes sendo simples, a teoria e a prática. Ele trata os pacientes na prática durante o dia, e ensina que para tratar certas doenças são usadas ervas medicinais. E no dia de hoje, ele está ensinando os conceitos básicos da medicina. Só que o problema mesmo são esses conceitos básicos, né? Porque tem muitos conceitos que não existem na epidemia, então todos eles estão com dificuldades. Mas ele está sendo otimista, porque
a Torre da Cura reconheceu um pouco mais a medicina, tá ligado? E assim ela tá ficando um pouco mais famosa. Só que ainda assim, quando se fala de sistema imunológico, células, coisas desse gênero, eles não entendem nada. Raymond, vendo que seus alunos estão sendo sobrecarregados, ele decide fazer uma pausa, e os seus alunos, muito cansados, saem da sala. Raymond dá tchau e fica cabisbaixo. Mas aí ele desperta um olhar brilhante e diz que seus alunos precisam ficar talentosos o mais rápido possível, pois precisam ganhar dinheiro para ele. Só que o Raymond se lembra que para ele fazer isso, ele precisa explicar melhor também, né? Então, mano, o Raymond tá ali pensando como pode fazer isso, mas de repente o Hansi chega chamando ele. Esse cara sempre chega chamando o protagonista, pelo amor de Deus, viu? O Raymond até pergunta o que ele tá fazendo, ele não deveria descansar um pouco? O Hansi diz que sim, mas ele veio ali porque eles estão com um convidado. O Raymond pergunta quem, e o Hansi diz que é a Lady Ross do Visconde. Ao ouvir isso, o Raymond fica com a cara terrível, e até o chá que ele tava bebendo, joga de volta na caneca. Essa nobrezinha aí tem as origens desconhecidas. Tudo o que se sabe é que ela veio pro reino Houston há 4 anos, e começou a administrar vários negócios. Até a riqueza dela é desconhecida. Muitos especulam que ela é filha de um rico comerciante da Península Rica, ou filha ilegítima de uma grande família também da capital. No entanto, nada é confirmado. Tudo que o Prota tem certeza no momento é que ela é uma pessoa assustadora para ele, pois ela é o CEO dos empréstimos para os curandeiros, a credora mais assustadora que o diabo, segundo o protagonista. Mas enfim, após o protagonista deixar ela esperando um pouquinho, ele vai lá ver o que ela quer. A garota simplesmente pergunta se podia pegar alguns biscoitinhos ali, e o Raymond desesperadamente fala que ela pode pegar o quanto ela quiser. Então ele percebe que ele precisa se recompor, pois estava muito nervoso, e essa pessoa é mais assustadora do que o rei, segundo ele, pois ele não podia se deixar enganar pela aparência dela, pois ela já transformou inúmeros curandeiros em escravos de dívidas. Bom, agora a habilidade Coração de Aço do protagonista foi ativada devido à sua vontade de proteger a clínica. Chega de enrolação, o Raymond pergunta o motivo da sua visita. Ela apenas responde: eu vim visitar o meu cliente, pois o protagonista é um cliente VIP entre os empréstimos dos curandeiros atualmente. Ela disse que veio só cumprimentá-lo, e que ouviu uns rumores de que o Raymond cobra uma taxa mínima de tratamento para seus pacientes. Ao ouvir isso, o Raymond perde o foco, mas novamente ele se recompõe, e responde que é apenas o estágio inicial, complementando que este é apenas o primeiro passo para o grande plano dele, a clínica que ele está imaginando. A Lady Ross fica curiosa para saber do seu grande plano, e o Raymond diz que fará dessa clínica a melhor que já existiu. O objetivo dele é ser o melhor do continente. Então a Lady Ross pergunta se ele sabe o que isso significa, e o Raymond responde que claro, ele não vai ser grande apenas no reino Houston, ele vai ser grande no império todo. Ele quer que a clínica seja a maior de todas, de todos os impérios, do Império de Aço, do Império da Liberdade, do Império Sagrado, da União, de tudo. E ainda ressalta que esse é apenas o começo, e diz para si mesmo, e em sua mente pede para ela guardar um pouquinho no lembrete da dívida dele, que ele sabe que ele vai ter que pagar. A Lady Ross pergunta pro Raymond por que ele tem um objetivo tão grande. Não seria meio precipitado demais isso? O Raymond, para manter a sua imagem, diz que isso é pelo bem dos pacientes. Ela diz que foi bom ter ido ali, e que estava muito curioso para saber que tipo de pessoa era seu cliente VIP, e ainda lhe conta um segredo, dizendo que na verdade ela é uma grande fã dele, do protagonista. Vê se pode. Ela, depois de ter conhecido pessoalmente, se apaixonou ainda mais por ele. Aí o Raymond cai na real, deve ter sido por isso que ela foi tão generosa com os empréstimos até agora. Enfim, ela dá uma piscadinha pro Prota e diz que vai apoiar o seu sonho. E se ele precisar de dinheiro, ela vai emprestar com juros especificamente baixos. Mas você acha que o protagonista ficou feliz com isso? Não. Com essas palavras ele ficou aterrorizado. Ele ficou imaginando que a Lady Rose vai ficar de olho nele a partir de agora. Enfim, ela tá indo embora. E ela pergunta para alguém o que acha do Raymond. Ela perguntou pro seu mordomo, e ele responde que acha que ele deveria ser eliminado, pois ele é um idealista com poucas possibilidades de sucesso. A Lady Ross não dá muita importância pro que seu mordomo falou. Ela diz para aumentar o status de cliente VIP do Raymond para vermelho, e que se ele pedir empréstimos, dê uma taxa de juros baixa para ele. Então, o mordomo pergunta se ela o viu com seu olho do diabo, e ela responde que sim, e pelo que viu, o Raymond não é nem um idealista estúpido. Aparentemente ela tem alguma habilidade ocular. Agora ela explica que seu olho do diabo pode ler vagamente uma pessoa, mas não pode ler a mente dela. E pelo que ela viu, ela percebeu que o Raymond é um revolucionário, uma pessoa que está tentando mudar todo o continente por seus pacientes. Mas o mordomo está sempre pessimista, dizendo que as chances dele fracassar são altas, pois seu objetivo é muito absurdo. Mas a Lady responde dizendo que não precisa de pessoas normais, ela precisa de pessoas absurdas como o Raymond, para que ela possa chegar no objetivo dela também. E ela diz para o seu mordomo manter o foco, e para não se
esquecer de que eles foram banidos para esse interior. Essa mulher é bem misteriosa, viu? E por fim ela apenas responde dizendo pro mordomo não se preocupar, pois mesmo se ele fracassar depois dela tanto apoiá-lo, ela simplesmente o descartará. Após a Lady Ross ter ido embora, o Raymond tinha que dar aula para seus alunos, porém ele não conseguiu se concentrar, e o motivo foi óbvio, ele só ficou pensando na sua dívida, que é mais de 70 mil penas. Ele estava se tremendo, dizendo que precisava pagar sua dívida imediatamente. Mas aonde ele vai conseguir tanto dinheiro? O Raymond tinha conseguido passar nessa entrevista tranquilamente, só que ele já estava pensando na próxima, como ele vai conseguir se safar da próxima, tá ligado? O bicho era muito cagão. Agora o Hans entra na sala onde o protagonista se encontra. Ele dá um documento dizendo que foram encontradas ruínas antigas e que vários grupos de aventureiros entraram, porém todos fracassaram. O protagonista, só de pensar nesse lugar assustador, ficou com a cara corada. E ir lá, ele com certeza se machucaria, né? E a segurança dele é em primeiro lugar, até porque o Raymond é um cagão. Só que ele não falou isso pro Hanser, né? Na verdade, o que ele falou foi pra queimar o documento oficial, pois ele estava muito ocupado cuidando dos pacientes, não poderia ir lá. Eu acho que isso é algum tipo de missão que foi dada ao Raymond, alguma coisa assim. O Hanser simplesmente diz, como esperado do meu mestre, sempre botando os pacientes em primeiro lugar. Porém, os olhos e a decisão do protagonista mudam após ele descobrir que na ruína antiga tem um tesouro, então ele poderia se beneficiar com isso. E diz ao Hanser que, pensando bem, seria melhor eles participar. Aparentemente seria uma excursão para explorar a caverna que foi descoberta, tá ligado? Após o Raymond ter mudado de ideia, o Hanser também mudou, dizendo que o Raymond não se importa apenas com os pacientes, mas também com o pessoal das ruínas. Mas por algum motivo, o Hal estava ali observando, espionando eles de longe, tá ligado? Eu não sei o motivo ainda. Agora a cena é cortada para o outro reino, o Reino Dothan. O cara maligno, em frente a uma bola de cristal, já sabe que os cavaleiros vão para essa ruína. E o cara da bola de cristal diz que está indo tudo de acordo com o plano. E ainda diz que nenhum curandeiro será capaz de superar a maldição desse espírito maligno. O outro cara fala que, assim que os cavaleiros do reino forem massacrados, o festival da Fundação Nacional, que acontecerá em breve, terá uma atmosfera terrível. Então um dos caras pergunta se há alguma possibilidade dos cavaleiros do rei terem sucesso nessa exploração. E o cara de dentro da bola de cristal diz que não importa o quão forte seja eles, assim que eles se encontrar com o espírito maligno, eles estarão praticamente mortos. E o cara, tirando seu capuz e revelando seu rosto, diz que é uma sorte ter descoberto essa ruína antes da guerra que está se aproximando. Ele é o Grão-Duque Berhad, o verdadeiro governante do reino Drúten, que é governado por um jovem rei, o célebre por todo o incidente do assassinato de Oden e da doença infecciosa na região das Baias. E o cara da bola de cristal revela que assim que a atmosfera ficar desordenada, ele vai envenenar o enviado do reino da península, pois seus objetivos não é apenas a vida de alguns cavaleiros, e sim transformar o reino Houston em um desastre antes mesmo da guerra. Todos os seus planos só não deram certo apenas por um motivo, por conta do Raymond. Ele sempre foi a pedra no sapato desses caras. Então, o Grão-Duque pergunta se o Raymond vai participar dessa exploração, e o cara da bola de cristal responde que sim. O Grão-Duque acha isso ótimo, pois assim ele vai poder se livrar do Raymond com suas próprias mãos. E aqui nós chegamos no final do vídeo, pessoal. E se vocês tiverem gostado, não esqueça de deixar o like aí e também apoiar bastante, tá ligado? Porque dá um trabalho do caramba fazer esses vídeos. Então, é isso aí. Tamo junto e é nóis. E até o próximo.